Você se considera uma pessoa estressada? Sim. E quem será que sofre mais com o estresse? Homens ou mulheres? Às vezes, a sobrecarga com tarefas faz com que as mulheres sofram um pouco mais que os homens. E existe algum segredo para acabar com o estresse? O nosso convidado de hoje promete que vai nos contar não apenas um, mas quem sabe 3 segredos. É isso, Gabriel? Boa tarde, bem-vindo ao Quer Ver Mais. Muito obrigado, Maria. É uma honra realmente estar aqui com vocês, realmente, para poder auxiliar as pessoas a entender um pouquinho sobre o que acontece, o que o estresse causa na gente, né? E como a gente pode usar até de forma positiva na nossa vida. Positivo é o estresse. Exatamente. Existe isso? Sim, com certeza. Se a gente for olhar lá, quando ainda a gente estava dentro das cavernas, o único estresse que a gente tinha era só sobreviver. Né? Era buscar a caça, as plantas e cuidar com os invasores. Só que a gente for olhar para os tempos de hoje, a gente tem uma variedade enorme de estresses, né? Tanto do trabalho, a questão de relacionamentos, a questão de quantidade de informações que a gente recebe pelo WhatsApp, por todos os meios de comunicação, a gente fica zureta e nem sabe muitas vezes para onde olhar, por tantas invasões e estresses que acontecem. E essa carga de estresse vai de um nível que a gente não consegue usar de uma forma positiva no nosso dia a dia. Porque é o estresse que ajuda, por exemplo, quando acontece algum acidente, você ter uma reação para poder evitar um acidente mais grave, ou até mesmo quando o seu corpo é invadido por algum agente externo. É isso que faz a gente poder ter uma saúde melhor. Reagir, essa reação, né? Exatamente. Só que por conta dessa quantidade de estresse excessivos que a gente tem, ele está causando doenças nas pessoas. Né? E as mulheres, por conta da carga de trabalho, a demais que foi acrescentada por conta de uma questão social, ela, além de cuidar da casa, ainda trabalha, às vezes tem 4 jornadas de trabalho, ainda mais quando cuida dos filhos. Então a gente pode dizer assim, não é que a mulher, quem sabe, sofra mais, mas ela procura mais ajuda, pode ser alguma coisa assim? Sim. As mulheres não têm culpa disso, né? Porque acontece na vida dela simplesmente, né? Então, por conta da mulher ser um pouco mais aberta realmente a querer buscar realmente auxílio, né? Ela está aberta para isso realmente, porque ela sente que é necessário para ela estar se sentindo plena, com saúde, porque isso influi também na beleza dela, né? No bem-estar físico dela, né? Em funcionamento do intestino, principalmente a questão, às vezes, até baixar o peso, que é uma das coisas que a maioria das mulheres está brigando ali, provavelmente é causado pelo estresse. Então, porque ela não consegue ter uma boa alimentação, ter uma questão de ter um momento de... Preocupação, não relaxa nunca, né? Essa é uma grande preocupação nisso, né, também. E o estresse, como você falou, né, da questão do físico, ele interfere no físico, no corpo também. A gente sente no corpo essas ações. Sim, as dores de cabeça, por exemplo, né? A questão da até dificuldade da digestão, então às vezes um refluxo, né? Principalmente o que está muito em alta agora, em maio se fala muito do intestino irritado, né? Que é o maio roxo, por exemplo. Então, é uma das consequências do estresse, né? Que pode até virar uma questão mais grave como doença de Crohn, né? Até mesmo a colite. Então, todas essas questões vão afetando internamente o corpo e acaba esteroizando também, aparecendo no físico da mulher. Então, nem só a questão do aumento do peso, mas também às vezes tem uma quantidade de espinhas, até realmente uma questão dos cabelos ficarem mais brancos, a queda do cabelo, por exemplo. Não crescer tanto como cresce também, unhas também, tudo interfere, né? Sim. Você que trabalha com isso, existe realmente um segredo para combater 1 ou 2, ou quem sabe 3? Se eu posso falar assim, dar uma pinceladinha assim do que eu vou falar hoje lá no... Porque hoje tem uma palestra, sim. Hoje à noite tem uma palestra na sala de treinamentos do estacionamento do Shopping Miller, isso. Que é às 7h30 da noite, que as inscrições, né, para participar é através se inscrever pelo número de telefone, né? Depois a gente vai dar esse número certinho, mas lá você vai contar então os 3 segredos, mas pode adiantar um segredinho? A maior parte, muitas vezes, a questão de como a gente lidar com o estresse é como a gente está dentro da gente. Então, o mundo pode estar acabando à nossa volta, mas se a gente estiver em paz, a gente consegue lidar com todas as situações. Então, a chave para a gente não se impactar pelos estresses exteriores, que hoje em dia são tantos, é a gente acalmar o nosso interior e a gente consegue lidar com aquelas situações. E eu percebi isso depois de ter passado por várias situações de estresse que muitas pessoas, durante a situação e depois, perguntam assim, mas Gabriel, como você conseguiu ficar tão calmo? O carro está quebrado, a gente quase foi assaltado.
mas é por conta disso que daí eu consigo tomar as decisões mais assertivas, não extrapolar, não colocar a minha vida em risco ou de outras pessoas em colocar em risco, né? E principalmente quando a gente fala da mulher, ela cuida dos filhos, né? Imagina quanto que seria maravilhoso ela se sentir plena, sem estresse e poder dar o amor e carinho que ela realmente quer dar para os filhos, para o esposo dela, mas que às vezes por conta desse estresse ela não consegue oferecer, né? E não é culpa dela, porque não se orienta sobre isso, não se fala sobre isso, como evitar o estresse, como acabar com o estresse. E é por isso que eu estou aqui. Porque o estresse ali até no acabar não é simplesmente acabar, porque Sim. como você disse, tem o estresse bom, Sim. né? Que a gente consegue lidar com isso, mas aprender a lidar, basicamente, eu acho que esse Sim. é o ponto, né? Agora, como é que procura assim, estar bem com você? E entra envolve muitas situações, muitos Sim. aspectos disso, né? Sim. Eu estava até num grupo essa semana conversando, né? Como é que a gente vai saber lidar com uma pessoa que está em estresse e você está ali entendendo o que está acontecendo na situação e você não vai tomar uma atitude que vai alimentar aquele estresse, ou seja, sendo gasolina para aquela situação, né? E queira ou não queira, existem a questão de práticas que você deve ter durante o teu dia a dia e também os profissionais que podem te auxiliar para poder dar essa orientação, quais são as práticas, o que fazer, os tratamentos, né? Quais são até os alimentos são fonte de a gente conseguir amenizar o estresse, né? E às vezes alguns até são falsos cognatos, eu posso dizer assim, porque se diz que ele alivia, mas é aquele alívio momentâneo e depois vem de novo e aparece, né? Não é algo que é realmente permanente, né? Então, justamente, o meu trabalho é auxiliar com que as mulheres consigam permanecer de forma permanente, utilizando ele de forma positiva para o dia a dia dele e que ele não tenha aqueles picos tão exacerbados que tem normalmente, né? Porque realmente não só atrapalha o dia a dia dela, mas tem estudos que mostram que podem causar a infertilidade. Né, em muitos casos. Às vezes, muitas mulheres estão tentando engravidar e é justamente por conta do estresse. Estão ali tentando e o estresse que está impedindo. Está tudo certo, mas é o estresse que está impedindo. Que tal ali a questão? Obrigada, Gabriel, pelas informações. A gente até tem o telefone na tela, a gente pode colocar o telefone na tela, que é ali, ó, 3451-8272. Quem quiser inscrever, é vaga limitada, é palestra gratuita, mas é muito importante, né, Gabriel? Sim, tem poucas vagas, gente. Corre porque daqui a pouco acaba e a oportunidade passou. É a oportunidade. Obrigada, Gabriel. Bem-vindo aqui ao Ver Mais.